Meu forte abraço a você que nos acompanha em mais um episódio do NinjaCast, esse podcast que tem trazido informações exclusivas, conversado com as personalidades da política da Paraíba de uma forma descontraída, de uma forma aberta e, com certeza, pautando a imprensa da Paraíba. A gente fala de tudo, a gente fala da pauta administrativa, a gente conversa também sobre vida e também faz as perguntas que todo mundo quer ouvir e quer falar. Comigo hoje, Léo Micena, secretário de Articulação Política da cidade de Bahia, querida cidade de Bahia. Léo Micena marcando presença aqui no nosso NinjaCast. Obrigado por ter comparecido aqui nos estúdios. Esses estúdios hoje especiais aqui, novas decorações, né, Léo? Gostei bastante aqui, nosso amigo Glauber, a nossa Media Box aqui arrebentando, né, grande Assis? Ficou uma coisa bem diferente, bem clean esse estúdio aqui com essa nova ornamentação aqui no NinjaCast. Grande Léo, obrigado aí por ter vindo. Ninja, meus cumprimentos, obrigado aí a você pelo convite, né, estar hoje no seu podcast. Seu podcast já virou aí uma sensação, já conquistou o público, os internautas, quando você lança os spoilers, né? Aí quando bate a parada dos topeiros, já começa o barulho, já começa a zoada, né? Mas a gente fica feliz de estar também, agradecer o seu convite, estar aqui com você, com todos os seus seguidores. E interessante, né? A gente conversando, Léo, como foi que a gente se conheceu? Você é um cara que tem uma trajetória política, já pleiteou vários mandatos em Bahia, tem uma trajetória na cidade de Bahia, ocupa hoje uma função praticamente como o braço direito da prefeita Luciane. Aqui eu transmito um grande abraço a seu esposo fofinho, a todos que fazem a gestão na cidade. E você militava na imprensa. E eu me lembro do Léo Micena na época do Bahia em Foco. Comenta pra gente como é que foi esse projeto. Eu acho que a gente se conheceu na época do Bahia em Foco, foi isso? Eu acho que foi até antes, viu? Foi antes, Léo? Foi. Assim, é importante. O bom do podcast é você começar contando um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Léo Micena está na política hoje, mas tem uma vivência, uma vida na comunicação. Desde a minha formação em comunicação social, né? Comecei, vamos dizer, meus 18 anos de idade na TV O Norte. Na TV O Norte? Foi com o Tony Show, foi? Não, antes do Tony Show. Antes do Tony Show? Na TV O Norte. Foi que ano, Léo? Foi... Nem sei nem o nome. Eu acho que a gente... porque a gente é tão jovem, senão a gente recapitular. Eu tenho 41, comecei com 18 anos. 18 faz anos. 23 anos. Então faz 23 tempo. anos. E você 1999. Tu trabalhava na parte técnica, né? Nos bastidores? Mas antes da TV, eu comecei mesmo no rádio. Na Tambaú FM, que era ali na Duque de Caxias. Zé Fraga Rocha, lá figura, do Pernambuco. Figuraça. E hoje você é pernambucano. Sou pernambucano. Pronto, o famoso, famigerado, aquele estilo dele. Zé Fraga Rocha, polêmico. Zé Fraga Rocha fazendo um bastidor interessante. Zé Fraga Rocha, a Rádio Tambaú FM, a extinta 92 FM, né? Ela era a campeã no Brasil de processos. Por conta da linha polêmica que tinha lá o Boca Quente. Tinha uma turma lá pesada. Era Samuca também, Emerson Machado. O finado Jair Santana. Isso. Jair Santana era muito autêntico. Também Anacleto passou um período lá ali. E, meu amigo, o microfone mais pesado. Tu começasse ali, ô. Comecei a tomar com aquela turma toda, Anacleto, Samuca, Emerson, J. Ferreira, que também passou por lá. E como você disse, veio pelo estilo do programa, o estilo da rádio. A linha editorial era pesada. Pra cima. Vez que a gente tava lá trabalhando, chegava a justiça para interditar a rádio. Ele fechava a rádio e tinha uma trilha sonora pesada. Meu amigo, atenção, tinha um plantão que eles botavam. Meu amigo, parava a cidade para o pessoal ter escutar. E você lá na rádio foi com... Isso. Comecei como operador de gravação, gravando os comerciais da rádio. Depois passei como operador de áudio, toda uma vivência essa parte. Depois fui para a televisão. Assim começou os softwares, né, a parte de edição de vídeo nas TVs. E não era fácil, não. Não era assim, fácil. A gente foi considerado, em determinado momento, um dos melhores editores de imagem, de videografismo, porque eu não fazia só edição de imagem. Já fui para a parte da computação gráfica. Foi uma grande inovação na época na televisão, fazer vinheta, assim, tudo que está aqui hoje, né, de vinheta, assim, eu lembro meu tempo, lá atrás, já fazia. Então, a gente fez a parte de rádio, depois foi para edição de vídeo, depois foi para a computação gráfica, né, o videografismo. E era tudo era serviços lá, interessante detalhar, e tinha que ser no curto espaço de tempo, né? Léo, chegou a bomba aqui, você começou a ter que entrar numa resolve, e não tinha boquinha, né? Não, era coisa rápida mesmo, né? E a gente
com essa história, depois fui de rádio, TV, depois comecei a acumular tanto TV O Norte, depois Alex Filho, na TV Master. Calma, vamos nos parênteses. Bora, você saiu da rádio, saiu da rádio. Aí, como é que foi? Fizeram a proposta da TV O Norte? Foi. Você, graças a Deus, sempre foi um homem rico. Todo mundo disse que você tem um passe caro. Muito, um passe caro. Só vamos contratar o Lamicena aqui. Aí, a TV O Norte, época, eu disse, vem pra cá. Isso. Naquele programa de meio-dia, a gente saía, estudava aqui na Academia de Comércio. Bem pertinho ali. Ele já saía correndo para a televisão. Aí ficava toda a tarde, saía da TV à tarde, corria para a faculdade. Eita! Então é manhã, tarde, noite, Três e às vezes madrugava, né? Porque aí, como você disse, como a gente se destacou um pouco nessa parte de vídeo, então eu trabalhava na TV O Norte. Aí depois, Alex Filho tinha uma grade na TV O Norte, terceirizada. Né? A gente também foi para a TV... Era o Alex Filho com você, Alex né? Filho com você. O programa que ele tinha. A gente foi... Depois ele teve a iniciativa de montar a TV. Então, foi um dos primeiros a construir a montagem da grade da TV Master. A TV Master. Ele queria... a gente conjecturando, é muito bom de falar do mercado, né, de comunicação, porque ele queria... tem um sonho, lançou na época a Big TV... Não era, não? Isso, teve a Big TV. Que é agora a NET. Depois passou pra NET. Isso. Mas na Big, a Alex pegou um canal, não foi? Foi. Aí tu tava por trás ali, não sabia? Tava. Começou com um programa que tinha, acho que é os sábados pela manhã, uma grade. Que tinha o programa de Alex com você, tinha uma grade gospel na TV O Norte. Retransmitia. A gente já fazia vários programas da Igreja Batista, Isso. da Igreja do Pastor Mungubo e outros pastores daqui da cidade. Então, montou-se essa grade e se expandiu. Aí ele teve a iniciativa de montar o canal fechado, né, TV Master, na Big TV. Hoje ele foi audacioso. Né? Naquela época ele foi muito audacioso, não? Porque então, era um monopólio das TVs, né? Não existia nem TV Arapuã na época. E ele pegou disso, só tinha as 4 bandeiras, né? E quando a gente vê hoje, Henrique, esses canais CNN, Jovem Pan, que tem os streams, a gente lembra um pouco do surgimento da TV Master, que tinha um pouco dessa configuração do canal fechado, que tinha um canal aberto e às vezes as pessoas não davam muito valor ao canal fechado. Então, o Alex Filho foi pioneiro, né, no estado da Paraíba com isso, com essa modalidade, e até hoje está presente. Consolidado. Né? Consolidado. Então, a gente foi um dos responsáveis por montar todo esse estudo TV. E a vinhetagem, o pessoal elogiava muito, que é aquela vinheta bonita, movimento. Isso. Com o Alex, então eu comentava, na época do curso de comunicação, eu disse, mas rapaz, o Alex foi empreendedor. Pronto, então toda essa parte visual das vinhetas, montagem, era tudo a gente não por trás disso. Estou sabendo agora. E aí eu também acumulei, tinha TV O Norte, Alex Filho, também acumulei o Bola da Vez com Cláudio Elias. Eita, figuraça. Foi. Cláudio tem uma coisa muito em comum comigo, interessante, aqui é um tremendo forte abraço. Cláudio Elias é torcedor fanático do Sport de Recife também. Tem muito bom gosto. Ele pode não ter juízo às vezes, a gente brinca muito com ele. Mas Claudinho é um figuraça. E participa da Sport Jampa. Sempre ele se encontra nos jogos do esporte. Aqui eu mando um forte abraço. Aí você começou com Cláudio Elias. Cláudio Elias também tinha um projeto independente, não era isso? Ele arrendava horário na Band. Tinha um programa terceirizado que teve esse tipo de comercialização dos programas terceirizados. Então tinha a grade pela manhã com Alex Filho e aos sábados e domingos, dependendo do espaço, do momento, da grade, né? Da grade tinha o programa Bola da Vez. Ele cobria os eventos, os shows, a Bola da Vez, e vocês, aquela onda, né? Com aquela velocidade toda, às vezes botava uma camisa de Brasil, ia pra praia, subia num jegue, ele era uma onda danada. Então eu acumulava, né? Saía já estava na faculdade, acumulava TV O Norte, Alex Filho. Tu não deixou o Norte? E Bola da Vez. Não, eu fiquei com os 3. Cuidando mesmo dos projetos. Dos 3. Então, eu cheguei às vezes eu virava a madrugada da sexta pro sábado, montando uma programação que ia para a TV O Norte no sábado. E depois corria no sábado para editar a Bola da Vez, porque é exibido no domingo na TV O Norte. Então, foi uma experiência muito boa, minha vida. No batente, como é que pode falar? Né? Na parte mesmo de televisão, rádio e TV. E depois entrando na área do marketing político, onde a gente tinha uma empresa de marketing, a gente era um dos colaboradores, e aí a gente, com a formação de comunicação social, enveredamos para o marketing político. Lamicena cansou, então, do mercado? Tu chegasse a ser bicho, chegou no ponto... Assim, chegou num momento que eu não tinha mais, vamos dizer assim, paciência, já era algo... Muito aí depois, com isso aí, em 2009, 2008... Isso foi uma vivência de 1999 até 2006, 2007.
Depois eu acumulei tudo isso de televisão que eu estou dizendo para você com marketing político. Essa empresa de marketing, a gente começou a fazer campanhas, eleições municipais. Entendi. Então, o ex-prefeito de Sapé, João Altilar, Marcelo Rodrigues, hoje prefeito, a primeira eleição dele. Então, na primeira que ele perdeu. Isso. Várias eleições na Paraíba, a gente trabalhou e fez todo o marketing político dessas eleições. Então, ali, naquele instante, começou a despertar em mim, até a gente conversava no grupo. Olha, se um dia do grupo da gente, quem vocês acham que pode ser candidato? É mesmo? As pessoas já diziam, eu acho que é Léo. E tem um perfil. Léo tem um perfil. Tem uma pegada. Já tinha isso. Quando foi 2008, aí já veio minha relação com Fofinho e Luciene. Em 2008, eu, com a minha experiência de marketing político, de comunicação, ajudei um candidato lá do meu bairro, da minha cidade, a disputar esse vereador. Então, montei toda aquela estrutura para ele, documentário e tal, fiz tudo aquilo. E aquilo era algo diferente e chamou a atenção da cidade, na eleição de 2008. 2008 eu estava na Cabo Branco. Que é 10 anos, conhecido como 10 anos hoje. O nome dele? O nome dele. É 10 anos mesmo, esse daí. Pois é, até foi manchete do jornal, no Jornal Correio, como os nomes diferentes daquela eleição. Ele tinha mais outros candidatos. 10 anos teve sucesso nas urnas, eleitoralmente. Chegou a ser primeiro suplente, não ganhou a eleição, mas a campanha dele foi uma campanha visualmente bem organizada. E aí chamou a atenção. Então, Fofinho, naquele instante, foi eleito vereador mais votado, com 2.514 votos. O segundo vereador mais votado da história de Bahia, só perdeu para Expedito Pereira, esse prefeito, nosso saudoso Expedito. E ali, ele procurando montar a equipe dele. E as pessoas jogam, tem um cara aqui, nessa área de comunicação e tal. Filho da terra, morador ali do Rio do Meio, né? Nascido e criado em Bahia. Só fui nascido na maternidade Santa Rita, mas minha vida toda foi em Bahia. Minha família está lá há mais de 50 anos, né, com comércio lá. Então, ele me fez o convite para ser da comunicação da Câmara e também na chefia de gabinete. Misael, né, Fofinho, ele ganhou logo a presença da Câmara, né? Ganhou em 2008, foi eleito mais votado. Foi um fenômeno e ganhou a presença da Câmara. Isso. Léo, vem para cá me auxiliar no seu serviço? Foi isso? Começou a parceria ali? Exatamente. Aí começou. Então, aí eu tomei a decisão. Digo, rapaz, eu quero contribuir com a minha formação na minha cidade. Emprestar um pouco do meu conhecimento para a minha cidade. Deixei alguns desses trabalhos que a gente tinha como Lava e passei a conciliar a TV e a Câmara de Vereadores. Então, um detalhe importante naquele instante. A gente aceitou o convite, começou e nós fizemos uma informatização do Poder Legislativo. A Câmara de Vereadores sequer... Casa Severac Dionísio. Vereadores sequer tinham um computador. Peraí. Só tinha um computador na Secretaria Legislativa. Então a gente informatizou a Câmara e a Câmara de Bahia foi a segunda Câmara no estado da Paraíba a implantar a TV Câmara. Rapaz. Eu peguei as sessões ao vivo da Câmara, peguei as sessões da Câmara e coloquei a transmissão ao vivo pelo YouTube na internet. Tu fosse um visionário. Hoje no site da Câmara. Isso em 2009. Foi muito corajoso. Né? Faz o quê? 14 anos. 14 anos. Foi a segunda Câmara na Paraíba. Só tinha naquele instante João Pessoa. Fosse corajoso. Com o Alec da Ativa Web. Alec Maracajá. Alec Maracajá. Pronto. Amigo do nosso amigo Ivandro. Isso. Então, a gente fez aquele contato lá com a empresa dele e implantamos a transmissão ao vivo das sessões da Câmara pela internet. Hoje você acessa o site da Câmara de Bahia e no YouTube para assistir as transmissões. Mas isso tem 14 anos. Interessante. Tu fosse... Foi na gestão... Desbravou. Tu disse, vou meter a cara aqui. Na gestão de Fofinho, Misael, presidente da Câmara, com Léo Micena na chefia de gabinete na comunicação. Então, temos essa história. Aí, a partir dali, para chegar onde você falou do Bahia em Foco, a gente percebendo que tinha vários sites. Acho que você, naquele tempo, estava na equipe do PB agora. Do PB agora. A gente até tomando café e conversava sobre isso. Do PB agora. Né? Então, naquele instante, eu percebendo, digo, olha, a cidade de Bahia, ela só vira notícia de duas formas hoje, naquele instante. Quando tem coisa ruim, porque é o que dá audiência. O que dá audiência é o que? Assassinato. Morreu alguém. Aí vai a grande imprensa da Paraíba para a Bahia. Ou fato político negativo. Mas
o que tem lá é um marisqueiro, o artista, a cultura popular, ou até para projetar a questão administrativa de secretário divulgar as ações da cidade, não tinha um canal específico para isso. E aí eu disse, rapaz, vou lançar um site de notícias da própria cidade. E aí foi uma revolução. E foi um domínio muito conhecido. Lançamos o Bahia em Foco em 2009. E tinha muita gente, inclusive no próprio Sistema Correio, tudo que tinha o Bahia em Foco como fonte. Sim, né? fonte de informação. Assim, o que tem em Bahia eu vou beber lá no site, vou lá no domínio. E se você lembrar, Henrique, nesse período você não tinha muitos sites das cidades locais. Você tinha os sites tradicionais. Portal Correio. Você não tinha sites das cidades. Não tinha. Né? Patos, não sei o quê, Cajazeiras, Souza, São Bento. Lançou o Bahia em Foco. A partir dali houve uma regionalização da informação, das notícias da cidade. Muita gente mandava e-mail para a gente perguntando como é que a gente fez o trabalho, porque estava querendo lançar na sua própria cidade um site de notícias como o nosso. Para você ter ideia, as televisões, a gente lançou matéria na Band. A Band Nacional consumia informações da gente em alguma matéria sobre um naufrágio, alguma coisa que a gente divulgou. Então virou uma referência. Quer saber alguma coisa? Vai no Bahia em Foco. Outra consideração que você fazia era assim: você colocava os créditos do Bahia em Foco na foto. www.bahia em Foco. Porque a turma gostava de copiar e colar. Tem aqui. Se pegar aqui, o bicho pega. Aqui tem que transmitir, né? E vídeo também, você botava o vídeo com a marca d'água. Isso. Você tinha já uma visão bem na frente. Isso era uma coisa bem diferente. O Bahia em Foco virou um patrimônio da cidade, porque as pessoas se viam no Bahia em Foco. Claro que como um portal de notícias, a gente tinha que divulgar. Aí começou um conflito interno meu. Num momento que eu era da cidade, queria ver a cidade crescer, enquanto profissional de comunicação, eu tinha que dar, às vezes, uma matéria negativa, que era um assassinato. Às vezes as pessoas iam no Google, aparecia mais conteúdo negativo, porque chegou um momento de uma violência grande na cidade e a gente tinha que divulgar. E a gente procurou fazer um contraponto, também levar a questão positiva, cobrir os eventos sociais da cidade, os eventos. Então o Bahia em Foco virou um patrimônio da cidade. Botava foto de festa, né? Também. Exato. Eu me lembro que tinha o Bob Flash. Isso. Aqui, que é o nosso amigo Alberto Loureiro, no Clique. Isso. E você botava as festas lá de Bahia. Também. E aí começamos a botar. Geralmente você botava uma foto para ilustrar a matéria. A gente colocava 30 a 40 fotos na matéria. O WSCom botava os xeretas, tinha xeretas da WSCom. Aí tinha o Bob Flash e vocês. E eu sempre gostava de ver as fotos. Pronto. Então isso gerava acesso à audiência. Porque, rapaz, eu vi tua foto no Bahia em Foco. Aí eu ia passando para o outro e gerava audiência, gerava acesso. E a gente começou também na matéria policial a fazer um diferencial. Que geralmente nas matérias policiais a TV ia lá cobrir só o fato, uma droga, uma arma e tal. Não valorizava a figura do policial. Entendi. A gente começou a projetar o policial. E dentro da companhia de polícia da cidade tinha os policiais mais destacados. E geralmente aqueles que apareciam no Bahia em Foco, mais conteúdo, eram aqueles mais destacados. A gente começou a valorizar isso, colocar o policial, o agente de segurança, numa situação de destaque, e isso também foi um diferencial da gente. Então, toda essa minha história, que eu não estava na vida pública, com o Bahia em Foco, com a divulgação, com tudo isso, a gente se tornou uma personalidade dentro da cidade. Geralmente, se você projeta de duas formas, na comunicação, né? Na comunicação é uma forma também de projeção. Então, a gente, com esse trabalho da comunicação, projetou a figura da Micena como uma pessoa que poderia ser um representante do povo na vida pública da cidade. E a partir daí, tivemos aí, nos filiamos a um partido, né, na época o Democratas, e na eleição de 2012 já fomos cotados para disputar a eleição. Aí a partir daí começou aí nossa trajetória política. Interessante, né? Que, um resumão que a gente fez foi como foi que começou tudo. Eu falando dessa coisa de divulgação, e um episódio interessante foi assim, então uma vez, eu acho que quando começou a PH, aí eu vou lá na PH. Aí eu não namorava, né? Até hoje eu era solteiro. Aí uma paquerinha e tal, e fui lá na PH. Minha amiga aí com uma galerinha, numa boa, eu na área externa. Aí um danadinho do fotógrafo olhou pra mim, rapaz, você falou do fotógrafo, olhou pra mim e disse, rapaz, eu poderia tirar uma foto de vocês? Eu disse, tranquilo, na época eu tirei a foto com a galera. Meu irmão, o que essa foto rodou?
Você na PH, mesmo quando tinha festa na PH, tava eu lá girando. Eu disse, meu irmão, o pessoal só vai estar com Henrique tá apaixonado, o pessoal brincou muito com esse episódio. E essas fotografias, você se torna celebridade. Você não imagina a dimensão que a foto chega. Chegou lá no sistema, era o povo brincando, mas Ninja, olha pra aqui, como é que tu tá? Mas, rapaz, e o povo brinca muito com isso. E você vê como a comunicação, ela hoje em dia está universal. Naquela época você desbravou, você batalhou, tudo. E um outro problema, acho que você enfrentou muito na sua cidade, era a questão da lei editorial. Você, como tinha muita alternância de poder, o Bahia em Foco era muito bombardeado, né? Ah, é mentira, tal, porque você tinha uma posição, e você também, às vezes, tinha que ter uma postura crítica contra determinado ocupante do posto lá de prefeito. Porque né? Quais as áreas que davam audiência? Eu fiz essa leitura. Era a parte policial, a parte da política. Então a gente começou a divulgar a questão da área de segurança e também da parte política. Então a crítica que o Bahia em Foco fazia às vezes era considerado, se um portal daqui da capital fizesse uma denúncia, uma crítica, ela não tinha para a cidade de Bahia a mesma força que o Bahia em Foco tinha. Porque todo mundo da gestão pública amanhecia, ia para o seu local de trabalho, amanhecia, ligava o computador e ia logo no Bahia em Foco. Era fonte mesmo de informação. Bahia em Foco. Então, quando tinha lá uma crítica sobre algum agente político, aquilo era uma revolução, estou lá dentro. E naquele instante eu ainda estava na chefia de gabinete e na comunicação da Câmara. Então, foi um momento de muita habilidade, porque as pessoas iam para a FOFIC, na época, o presidente da Câmara, fazer, presidente, como é que eu vou dar aqui da Câmara e está fazendo crítica aqui? Aí a gente teve que ter habilidade Você foi um ninja mesmo, literalmente, naquela época, para conseguir escapar. Isso. E como e depois aí dessa amizade com o casal Fofinho e Fofinha, surgiu ali na Câmara? E surgiu isso aí, exatamente. Em 2009, quando a gente fez esse trabalho com eles lá na Câmara, eu passei a conviver no dia a dia, né, frequentando a residência, frequentando os ambientes sociais, no dia a dia, dando sugestão, a gente compartilhando. Nasceu uma relação profissional e também nasceu uma relação de amizade que a gente tem tanto com o Fofinho como com o Luciano. Interessante que você chegou a muitas vezes ir para caminhos opostos, né, Léo? Sim, porque assim, a gente como não tinha... Ele já era político, eu não era político. Ele já era político. Então a gente tinha uma relação pessoal e chegou um momento de que ele tinha um pensamento político e eu comecei a ter outro pensamento político. Mas a amizade sempre esteve presente. E aí eu fui para um projeto e ele foi para outro. Mas mesmo assim, em diferente, eu continuava ali colaborando, ajustando, e a gente sempre teve uma relação saudável. Ele nunca conseguiu votar, vamos dizer assim, num deputado que eu estava apoiando, nem eu nunca consegui apoiar o deputado que ele estava apoiando. Cada um seguia por um caminho. Por questões locais, né? Diferentes. Então, mas ficou assim até o tempo da gente estar hoje junto aí, construindo essa história. Interessante, né? Vamos falar agora da trajetória política lá em Bahia. Ao longo dessas parcerias, Léo, você teve algum arrependimento? Você disse assim, mas rapaz, esse cabo aqui eu botei dentro da cidade e, teoricamente, eu me arrependo, eu não cumpri, eu tenho algum tipo de decepção que você diz assim, rapaz, eu guardo uma mágoa no meu coração em relação a esse determinado político, não? Não guardo mágoas. Assim, a gente... Quer que eu diga às pessoas hoje? Pelo fato da gente estar na condição de candidato, a minha primeira eleição foi em 2016. Então, fui candidato a prefeito em 2016, o terceiro mais votado na cidade. Fosse pelo PV, na época? Não, em 2016 foi pelo PMB. PMB. Estava no PMDB, não deu certo, o partido entendeu seguir outro projeto, na época eu acho que o Berg, e a gente foi pelo PMB. Depois de 2018 fui candidato a deputado estadual pelo Democratas, né? Ficamos na terceira suplência. Em 2020 fizemos outra composição de vice-prefeito. Então, a gente, na vida, na trajetória de ser candidato, a gente já participou de 3 eleições, mas a gente tem uma vivência, né, desde 2012, efetivamente em 2012, quando terminou a eleição de Sara na época, em 2012, contra Expedito, terminou a eleição, eu digo, eu quero construir um projeto político em Bahia e disputar uma eleição. Então foi em 2012 que eu botei na cabeça de trilhar essa caminhada política, a partir dali. Então,
essa trajetória nos fez se relacionar com todos os agentes políticos da cidade. Então, todos os agentes políticos já tiveram relacionamento conosco. Então, eu conheço mais ou menos a forma de pensar, de agir. A gente já teve trajetória entre história, então isso facilita um pouco na articulação política e para entender isso. Mas não tive nenhum arrependimento, nenhuma mágoa, não. Eu faço política somando, unindo. Às vezes, quando não dá para a gente estar junto, convergindo as ideias, a gente respeita e em outro momento a gente pode estar junto. Se você olhar para mim, nunca guardei mágoa de ninguém e nunca fiz oposição raivosa, nunca fiz ações mais críticas, mais fortes em relação a ninguém. Sempre soube respeitar, né? Quando a gente pode caminhar junto, a gente caminha. Quando não pode, a gente respeita e segue em frente. E Bahia é uma cidade que é característica de várias forças políticas, né? Você vê como nas últimas eleições, vários palanques, né? A cidade ela tem é muito heterogênea, né? Ela tem um estilo peculiar, né? A eleição lá parece que o mundo vai se acabar. É uma coisa diferente, com uma militância, né? Muito animada. É uma cidade que é dentro de João Pessoa, mas que tem um calor, ela tem uma agenda muito forte, né? Tem. Envolvimento, a população acompanha muito. A eleição já foi já foi polarizada, depois ela fragmentou mais. Antigamente era Sara contra Expedito contra J. Júnior, J. Júnior contra Sara, enfim. Então passou algumas eleições, 2, 3, 4 eleições, depois foram surgindo novas lideranças e você vê o fenômeno que tem acontecido ultimamente, é que sempre na eleição tem 2, 3, 4 candidatos, né? Se fragmentou, e candidatos em certo potencial. Então, é uma coisa de 3 eleições para cá, né? Sempre teve aquela história da dualidade, né? Vermelho contra azul, amarelo contra vermelho, enfim. Mas, ultimamente, nas 3 últimas eleições, a cidade sempre tem 3, 4 candidatos em potencial. Vamos falar da parte administrativa da cidade. Vamos lá. Mandar um abraço para o pessoal do Bahia, um abraço especial para a minha amiga Joelma Alves, que é moradora da cidade, mora na rua do Restaurante NASA, amiga querida, que sempre, quando tem oportunidade, ela está aqui marcando presença. Esteve aqui, inclusive, com os 2 vereadores de oposição. Eu vi, assisti, manda um abraço para ela. Acompanhando aqui, sempre com o caminhoneiro, Emerson Caminhoneiro, que eu mando abraço, também o Impacto Som, estava aqui ancorando comigo. E Bahia, a gente comentava nos bastidores sobre a situação financeira da cidade. Como é que está a relação de pagamento de precatório da cidade e como é que está a saúde financeira da gestão? A cidade teve, inclusive, algumas críticas, aspectos, teve até greve de funcionário, do funcionalismo, né? Como é que a prefeita está lidando com essa situação? Olha, Henrique, não é de se imaginar que seria uma situação fácil. Luciene apegou a cidade depois de 5 prefeitos se revezarem na gestão de Bahia. Olha, uma cidade que em condições normais, um prefeito só com estabilidade de 4 anos, quando ele deixa a gestão, você encontra dificuldades e problemas, imagine uma cidade que passou na mão de 5 prefeitos em 4 anos. Então não houve uma continuidade administrativa. Estava-se um prefeito, daqui a 6, 7, 8 meses se mudava o prefeito. Então se mudava o prefeito, se mudava o secretário, se mudavam os coordenadores. Então, 4 anos a cidade não teve gestão. Teve prefeitos de plantão que tentavam, naquele instante, contribuir com a cidade do seu jeito, da sua forma. Berg, Luiz Antônio, volta a Berg de novo. Foi um moído demais. Noquinha, aí depois Quinta, também outro desmantelo. Então, a cidade que na eleição de Berg almejava, tinha uma grande esperança de algo novo, felizmente se foi envolto nessa situação. Então a cidade não teve gestão, não teve administração. Então, Luciene pegou uma cidade em total descalabro administrativo, político e de sentimento de autoestima e de orgulho da cidade. O povo estava com a guarda baixa. O povo estava terra arrasada. Terra literalmente arrasada. Então, foi um momento de recuperar a confiança das pessoas, um momento de recuperar a estabilidade política e administrativa da cidade. E quando a gente viu, acho que com 4, 5, 6 meses de gestão, ela me convidou para o governo, né? Comecei a estar dentro do governo, olhando a situação, e o município de Bahia paga uma conta altíssima tem 2 momentos em Bahia.
de 2000 até 2020 e de 2016 até 2020. Nas 2 décadas, a cidade, cada um contribuiu do seu jeito, da sua forma, eu respeito todos, cada um fez uma ação na cidade, mas muito aquém do que a cidade precisava, de gestão administrativa. E nesses últimos 4 anos, 2016 e 2020, aí foi o terra arrasada mesmo, como você falou. Quando a gente pegou os números da cidade, uma dívida astronômica. Para você ter ideia, nós tivemos que fazer um parcelamento de 150 milhões de reais com o INSS. Parcelamento de 240 meses foi uma emenda constitucional aprovada no governo Bolsonaro que permitiu aos municípios parcelar suas dívidas. Bahia estava no calque. Ainda está no calque. Agora, de 20 a 21 itens que lista a questão do calque, o município de Bahia estava negativado em mais de 10. A gente saiu resolvendo um a um e acredito que ainda este segundo semestre a gente vai, só tem 2 ou 3 pendências, a gente vai quitar elas. Sair do SPC de Brasília, exatamente, né? Do SPC. O SPC você não tem crédito. Né? A cidade não pode contrair um financiamento, a cidade não tinha crédito junto aos bancos, os servidores não tinham condição de fazer empréstimo consignado porque as instituições financeiras não tinham crédito, não acreditavam na capacidade de pagamento do município. A prefeita recuperou, os bancos começaram a abrir oportunidades para o servidor público contrair seu empréstimo consignado. Isso foi um avanço. A gente fez um parcelamento aí da dívida. Precatório de Bahia, para você ter ideia. A gente está lá de precatório mais de 40 milhões de reais. É o quê? Mais de 40 milhões. O precatório de Bahia hoje, Henrique, ele é do tamanho do precatório da capital do estado da Paraíba, João Pessoa. É impressionante. Uma parcela mensal de precatório de Bahia custa quase 650 mil reais, é o valor de um precatório do município como Santa Rita ou Cabedelo. E esse dinheiro ele é bloqueado na conta, né? Bloqueado imediatamente. O dinheiro bate. Bloqueado na conta. E a gente tem vários parcelamentos. Aí são credores, né? Isso. Pessoas que não foram... O que dá sentenças judiciais, né, condenações judiciais do município por situações lá atrás, né, que o gestor, ao invés de chamar para dialogar, para conversar, encontrar o ganhador, foi colocando a revelia, foi colocando para a justiça e aí veio as condenações. Um dia a conta chega, né? E chegou hoje. Então, a gente tem aí uma relação histórica de dívidas que a prefeita, com responsabilidade, fez parcelamento, pagando as duras penas. E isso teve que fazer um ajuste no governo para que o município, os próximos gestores que vierem pela frente, possam ter uma cidade mais saneada, mais organizada. E a gente avançou muito. Eu digo a você, sem medo de errar, se você pegar a história de Bahia dos últimos 20 anos, não teve um gestor que fez tanto com Bahia, com pandemia, com dívida, com parcelamento. Não teve um gestor em Bahia que fez mais do que a prefeita Luciane Gomes. Por que você diz isso? Porque, apesar de tudo isso, é ação na saúde. A saúde de Bahia hoje tem remédio, tem medicamento, tem médico, a UPA funciona bem. As crianças voltaram, as mães voltaram a ter seu parto em Bahia. As crianças nasceram na maternidade porque passaram a ter confiança de ter seu filho na cidade de Bahia. O Opera Bahia, pessoas que estavam há 5, 6 anos numa fila de cirurgias eletivas para fazer cirurgia de hérnia, tantas outras patologias, problemas. As pessoas com o Opera Bahia, nós já cirurgiamos quase 1.000 pessoas, Henrique. Cirurgia de catarata, que é a maior dificuldade do mundo. Hoje a gente tem mutirões de cirurgia de catarata. Angiologista, para ver a questão de circulação, a questão vascular, a gente tem um angiologista. As especialidades, cardiologia, angiologista, na UPA, raio-x, ressonância, ultrassom. Hoje a Saúde Bahia é uma das melhores da região metropolitana da Paraíba. A gente tem vários programas que não tem em outros municípios do estado. Se você vai para a educação, mesmo com a pandemia e com a dificuldade, a gente já reformou mais de 20 escolas. Estamos implantando agora salas Google, né, voltada também para alunos especiais, salas de recursos, alta tecnologia. Né? Estamos entregando, acredito que ainda próximo mês, fardamento escolar para os alunos de Bahia, para todos os alunos de Bahia.
há mais de 10, 15, 20 anos que as crianças de Bahia não têm fardamento escolar. Isso é um absurdo. Vamos entregar fardamento escolar para as crianças de Bahia. A gente escuta Léo comentando isso, que é uma obrigação e que é algo que não tinha na cidade. Não tinha, era coisa de outro mundo em Bahia. Isso vai dar orgulho, lamentável. vai dar dignidade nessas crianças carentes que não têm, às vezes, condição de comprar um tênis, uma roupa e tal. Então, a gente vai entregar o fardamento escolar, implantação de tecnologia, a questão do CRIS, um atendimento especializado para as crianças especiais. Na infraestrutura, lançamos o maior programa de calçamento de ruas da história de Bahia. Nunca se calçou tantas ruas numa gestão como a da gestão do Luciene. Já foram calçadas mais de 30 a 40 ruas nesses 2 anos e meio de gestão. Dinheiro advindo de emendas, é isso? De emendas e de recursos próprios. Mesmo com a dificuldade, a gente também tem lá reserva um recurso para calçamento e recursos próprios. Poderíamos fazer mais, mas essa conta dívida, essa conta antiga, com essas dívidas, nos fazem ter que fazer um planejamento. Então, asfaltamento, com a parceria com o governador João Azevedo, e aí a prefeita teve essa habilidade, articulação, chamar o governador, a gente construir essa aliança com o governo do estado, possibilitou recuperar esse relacionamento que a gente sempre quis ter e nunca teve acesso. Então a gente construiu esse relacionamento com o governador e estamos aí em vias de fechar um convênio com a UPA de 4 milhões. O governador colocou mais de 12 milhões de asfaltamento em ruas, a gente também com recurso próprio e também com emendas asfaltando outras ruas. Tinha lá 2 problemas antigos e históricos de Bahia. Passava gestão e gestão não resolvia. Era o buracão? Que era o asfaltamento, que era a Francisco Marques e a Getúlio Vargas. Francisco Marques na Imaculada. E a Getúlio Vargas, o acesso do Rio do Meio ao Mar Adriás. Eram 2 chagas de infraestrutura do município de Bahia. Problemático. Passava gestão e ninguém Deixando resolvia. E foi a prefeita Luciene que resolveu. Nessa parceria com o governo. Mobilidade urbana. Um semáforo numa cidade, que é algo mínimo, a cidade não tinha. Não tinha, na frente da maternidade ele não tinha. Exatamente. Você vinha da avenida ali daquela Gelo de Carvalho e não tem um sinal ali. Então a gente organizou essa parte de mobilidade, teve um avanço, sinalização. Você chega dentro da cidade, tem as placas de sinalização, colocando para você, para órgãos públicos, para os bairros. Isso as pessoas que vinham para a Bahia ficavam perdidas. Que bairro é esse? Para onde é que a gente vai? Então, a gente investiu em sinalização horizontal, vertical, asfaltamento de ruas, né? Pavimentação de ruas, operação forte, tapa-buraco das ruas, semáforo, redutor de velocidade, tentando reorganizar toda a mobilidade urbana de Bahia. E vamos também transformar agora, vamos enviar para a Câmara o Departamento Municipal de Trânsito e transformar na Secretaria de Mobilidade Urbana. Essa nova... A Secretaria de Meio Ambiente, transformando a Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Proteção Animal, a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Mulher e Diversidade. Então, a gente está reestruturando toda a administração pública de Bahia. Vão ser novas pastas, né? Vão ser novas pastas? A gente está ampliando a área de atuação de pastas que já existe para poder oferecer políticas públicas mais ampliadas para a população. Então, no caso, as pastas elas continuam as mesmas, com novas atuações, com novas abrangências. Novas abrangências, exatamente. E a questão do comércio, estamos aí recebendo o Mix Mateus, um grande empreendimento que vai gerar, nos últimos 20 anos, a maior geração de emprego do município de Bahia. São mais de 500 empregos diretos que vai gerar para pessoas da cidade de Bahia. É o Atacadão, é? É o Atacadão. É o Mix Mateus, na Avenida Liberdade, quase em frente ao centro administrativo. Pertinho da Americanas ali. Isso. A articulação da prefeita, recebemos o grupo, colocamos aí o município à disposição. E o Atacadão, o Mix Mateus, só está vindo para a Bahia porque está havendo o crescimento e a estabilidade administrativa da cidade. 500 empregos. Mais de 500 empregos diretos e mais de 300 empregos indiretos. Qual é a previsão de entrega dessa obra? Agora, a previsão, me parece que inauguração, eles também estão em Cabedelo, me parece que no mesmo dia querem inaugurar Bahia e Cabedelo agora em junho. A expectativa é para julho deles. Então, a obra está em ritmo acelerado e vai ser, como eu lhe falei, a maior geração de emprego de Bahia dos últimos 20 anos. Isso mostra a confiança da iniciativa privada em investir na cidade de Bahia. E fora os empreendimentos, agências bancárias, a reformulação e o investimento do aeroporto pela AENA, também o aeroporto está se ampliando muito. Então,
a gente está, além de reestruturar a parte pública, a gente também está ampliando a capacidade do município de fomentar a geração de emprego e renda para que o cidadão de Bahia possa depender menos de empregos públicos e mais voltado para a privada. Quando a prefeita esteve aqui, ela anunciou a implantação do centro de distribuição da Amazon. Como é que está esse projeto lá? Já foi implantado, já está em funcionamento. É funcionamento. Quantos empregos diretos, não? Como é a central de distribuição, acho que há em torno de 100 empregos diretos. Importante. E é um projeto que ela fez esse anúncio aqui e algo que se concretizou. Então, foi uma boa informação. Sim. Hoje... O shopping Live Mall, também na cidade de Bahia. Vai ter um Live Mall em Bahia? Já tem, o shopping. Foi inaugurado um shopping na cidade. Também não sabia. Pronto. Live Mall ali em frente à prefeitura. Então, o investimento da iniciativa privada é muito forte. A Aliança vai lançar um empreendimento lá, me parece que são 300 a 400 casas de estilo duplex. Tem aqui estilo em Cabedelo e lá do lado do Alphaville também vai inaugurar. Vai ser um condomínio fechado, não? Isso. A Projecta Henrique, Lara, a Projecta está também discutindo um projeto com a prefeitura conosco para implantar o seu centro de logística e distribuição ali na BR, em Bahia também, para gerar aí mais 400 empregos diretos. Então, a coisa está começando a andar na cidade, né? Com muito trabalho, mas por isso que eu digo a você, Henrique, eu tenho plena convicção de que nos últimos 20 anos não há uma gestão que proporcionou mais políticas públicas efetivas para a população, que represente o que é essencial na política, é essencial na vida pública, é contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a qualidade de vida hoje da população de Bahia, ela está melhor. Hoje, você chega na cidade, a coleta, a limpeza urbana em dia, iluminação, cidade 100% em LED. Um problema que eu acho que você já deve ter ouvido na BR, ali perto da PRF, é uma escuridão. Hoje você vê tudo iluminado. Então, a cidade 100% em LED, a iluminação bem, a limpeza pública em dia. Você vê a questão da folha de pagamento funcionalismo. Está em dia. Nós não estamos com 2, 3 folhas dentro em atraso, como já ocorreu em outro momento. Nesse momento, a gente está se adequando, atrasamos, quer queira, quer não, nesse reajuste, uma semana, alguns dias, mas o salário do servidor do Bahia hoje, se você perguntar hoje, o salário do servidor do Bahia hoje está em dia. Nós não estamos com 2, 3 folhas em atraso, como já ocorreu em outros momentos. A prefeita pode antecipar aí o 13º, como por exemplo o governador? Nós estamos fazendo esse ajuste aí, essas contas, botando no papel para ver o que é que a gente consegue anunciar, ou ainda uma parte no meio do ano, ou ter que fazer no final do ano tudo. Hoje, quais são os deputados que são mais parceiros da gestão? A gente acertou, graças a Deus, a gente hoje tem deputados parceiros. Foi uma aliança política que a gente fez com o doutor Damião para deputado federal e o deputado estadual Felipe Leitão, e os dois têm correspondido muito com a cidade de Bahia, têm sido parceiros da cidade. O doutor Damião investindo no Opera Bahia, investindo forte na saúde. Felipe, que contribui para que a gente tenha uma creche. A gente vai estar aí em vias de começar a licitação para iniciar as obras de uma creche. Também mandou um recurso de sua emenda, até porque Felipe Leitão foi o deputado estadual que mais mandou emendas na história da cidade. Não sabia dessa informação. Foi deputado estadual que Qual mais foi o valor mandou emenda, passa de 2 milhões de reais. Quadra poliesportiva. Lá no São Bento vamos fazer uma Arena Society. O campo do São Bento vai se transformar numa Arena Society. A praça do Alto do SESI receber investimentos. A quadra da Escola Joaquim de Brito no Rio do Meio também com investimento de Felipe. Veículo para a Secretaria da Mulher, emenda de Felipe. Investimento para a segurança, emenda de Felipe. No esporte, emenda de Felipe. Então, quais todas as secretarias têm recurso do deputado estadual Felipe Leitão? Emenda positiva, inclusive, né? Sim. Dinheiro bate na conta e já praticamente carimbado. Está lá e tem dinheiro em conta hoje para a gente executar várias ações que estão em vias de processo licitatório.
Léo Micena, como é que foi a reunião? Inclusive, essa semana foi uma semana bastante emblemática em relação à questão do trânsito, lá da obra de alargamento da BR-101. Eu queria que você falasse, você inclusive se posicionou bastante sobre esse episódio, né? Na cidade, engarrafamento da BR, engarrafamento dentro da cidade. O que é que você pode falar sobre o balanço sobre essa situação? E qual a posição da gestão em relação a isso? E essa situação não é de hoje, né? Fala sanitário que não é de hoje. O Bahia tem um problema histórico, que é a questão do saneamento básico. Lá na gestão da ex-prefeita Sara até iniciou, né, as obras de saneamento básico, mas foram paralisadas. E aí isso transcorre já quase 20 anos. A CAGEPA, a gente já teve 2, 3 reuniões com a CAGEPA. A CAGEPA informou que foram feitas 4 licitações, assim, e todas as licitações foram desertas, porque o modelo do projeto implantado se tornou um modelo inviável para as empresas disputarem a licitação e executarem a obra. A CAGEPA fez uma reformulação do projeto e vai fazer a relicitação dessa obra, para que o projeto passe por adequação e se torne mais viável para a iniciativa privada executar essa ação. Então, a maior chaga hoje de Bahia é o saneamento básico. Se a gente tiver 5% ou 6% de saneamento básico é muito, porque hoje os dejetos são despejados, na maioria das vezes, nos nossos rios, né? Porque a gente não tem saneamento básico. Então a gente vem numa luta constante. Na cidade junto do mangue, né? A gente vem numa luta constante para resolver isso, porque a cidade vai evoluir muito, né, em qualidade de vida, a questão da saúde, enfim. Então, como a gente não tem esse sistema, até tem algumas encanações que foram feitas, mas paralisadas. Então, toda a água que desce lá do Mar de Asa, do Comercial Norte, que são bairros que ficam na parte alta da cidade. Ali atrás da PRF. Isso. Né? Quando vem uma forte chuva, essa água ela vai descendo e fica acumulada na pista porque não tem para onde escoar. Algumas ligações elas estão obstruídas, entupidas, e isso se agravou agora recentemente. Então, o acúmulo de areia, a falta de uma limpeza no local, o acúmulo da água pelas galerias estarem obstruídas, gerou uma situação de que a BR recebeu um acúmulo de água, um alagamento, né? O trânsito, por sua vez, ficou mais lento e gerou com isso congestionamento. Já tinha certa lentidão, porque quando as pessoas vinham pela BR de Natal, de Campina Grande e outros estados, passavam por Bahia, diminuíam a velocidade por conta do posto da Polícia Rodoviária Federal. Natural. De forma natural. E agora, além do posto da Polícia Rodoviária Federal, eles diminuem a velocidade por conta do acúmulo de água. Então, porque o cara só vai numa faixa, né? Isso, então, já fica com medo. Já passei ali. Que já, às vezes você não percebia, se tornou ainda mais evidente, chegando até em Santa Rita por conta disso. Então, nessa reunião, envolvendo a Prefeitura de Bahia, DENIT e CAGEP, nós fizemos aí um estudo, um acerto de que vamos fazer ação de curto e médio prazo. De curto prazo, já começamos hoje. Já começamos com a limpeza da área, a CAGEP também esteve presente, contribuindo para isso, para também tirar o acúmulo de água. E a gente, não chovendo, hoje não choveu, espero que essa semana ainda não chova, o DENIT vai fazer o tapa-buraco, né, no trecho, que tem muitos buracos na pista, né, e a gente vai fazer essa limpeza para fazer uma ação emergencial e tentar trazer de volta a fluidez do trânsito. E vamos aguardar, ficar em cima dessa licitação para concluir a obra do saneamento básico de Bahia, e o DENIT tem a possibilidade de fazer uma elevação, né, na pista, né, que não possa atrapalhar os comerciantes, as empresas que ficam ali. Então, a gente a médio prazo está estudando como fazer isso, e a curto prazo estamos fazendo essa ação emergencial. Porque a chuva, quando dá ali, o desmantelo é. Exatamente. Estamos fazendo essa ação emergencial. E o cartão de entrada da cidade, né, Léo? Não, da Paraíba. Da Paraíba. Todo mundo que vem para a capital tem que passar. Não, hoje não é uma problemática só de Bahia, é uma problemática do estado da Paraíba. Exatamente. Todo mundo, né, tem que abraçar. Porque ali congestiona o centro de Bahia todo, congestiona a BR, chega até em Santa Rita. Léo, você também teve uma reunião com os secretários, a própria prefeita, né, Luciene, para cobrar celeridade no andamento das obras, né, na cidade. Quais obras são essas que a prefeitura tem dito assim, meu irmão, a gente tem que andar, a coisa tem que fluir. Vocês tiveram, né,
um encontro, né, com os secretários, né, sobre isso. A gente tem feito sempre uma pauta positiva, uma agenda positiva. Como você falou, na Secretaria de Saúde, o doutor Johnny nos recebeu muito bem, dando um apoio nessa questão de saúde e para a gente concluir a formalização desse convênio com a UPA de Bahia. O governador já autorizou de mais de 4 milhões. Tem outras ruas para serem asfaltadas. A gente já protocolou, junto com o Deusdedito Queiroga, esse ofício, mais ruas para asfalto na cidade de Bahia. E existe um compromisso, existe uma intenção de até por volta de novembro, dezembro, por ali, a gente iniciar um novo pacote de obras na cidade de asfaltamento. Né? E existe também a captação de emendas que a gente está tentando para fazer calçamento de outras ruas. Então, a gente tem procurado questão do ônibus escolar, adquirimos um ônibus, o governo disponibilizou um ônibus para o município e está também em vias, junto ao deputado, de enviar um outro ônibus. Então, a gente está procurando estreitar ainda mais essa agenda positiva nas secretarias em busca de mais ações e recursos. Vamos falar agora de política? Vamos começar a falar de política. O senhor, do lado do senhor, é interessante, o senhor por parte da questão política mesmo, né? Você já havia terminado várias vezes e tinha externado a pretensão de concorrer ao cargo de prefeito de Bahia. Essa pretensão, ela continua? Henrique, quando se fala de política de eleição, a oposição discute de uma forma e o governo discute de outra forma. Dentro do governo, eu sou aquela voz mais prudente no sentido de olhar mais para a administração. Porque se o governo não estiver bem, a parte política não vai estar bem. Se o governo estiver mal administrativamente, certamente nós vamos ter dificuldade na parte política. Então, eu tenho tentado conscientizar, tenho tentado ser a voz dentro da gestão do governo de que a gente procure, neste ano, focar na administração, focar na gestão, para que a gente arrume a casa e esteja bem em condições de desenvolver um projeto de sucessão, para que a gente possa ter um projeto em 2024 que represente o legado da prefeita Luciene. Esse legado que eu estou dizendo a você, de que no nosso entendimento, e aí eu mostro em fatos concretos, nos últimos 20 anos, é a melhor gestão do município que Bahia já teve. Então, nós temos que levar esse legado, porque nosso discurso vai ser a sucessão, a manutenção desse projeto político. Na sua opinião, então, Luciene será a principal cabo eleitoral na cidade? Quem com Luciano certeza absoluta. Vai eleger? Com certeza absoluta. Então, o que é que nós vamos dizer? A manutenção desse projeto eleitoral. Você vai preferir mudar para algo incerto ou manter esse projeto liderado por uma mulher que consertou a cidade de Bahia e a cidade de Bahia está melhor? Ruas asfaltadas, ruas pavimentadas, a saúde bem, o Opera Bahia, uma gestão humanizada, a educação com fardamento, a educação com tecnologia, com reformas nas escolas, nas creches. Então nós vamos ter argumentos de sobra para mostrar que a manutenção que Luciene vai colocar a mão é quem representar a manutenção de um projeto de Bahia que deu certo. Seu nome então continua no jogo? Não, eu não fica difícil para mim eu colocar meu nome no jogo, né? O que eu estou discutindo é gestão e no momento adequado a gente vai discutir a política, mas pelo fato de eu ter sido candidato já 2, 3 vezes na cidade e ser hoje como é que eu posso dizer, uma voz dentro da gestão, estar ali perto da prefeita, naturalmente a classe política nos enxerga como uma possibilidade de alguém que possa ser apoiado pela prefeita. Mas eu coloco sempre para o grupo que isso é fruto, na minha cabeça, está... o que é mais importante é o projeto, é a união do grupo, é a gente ir todo mundo de mãos dadas, né? E a decisão que o grupo tomar, seja com o Léo, seja com qualquer um outro candidato, não que eu me coloque na condição de candidato nesse momento, a gente está pronto para abraçar. O senhor falou em nomes, um outro secretário também que tem pretensões também políticas, é o Zé Baixinho. Como é que o senhor vê essa pretensão de secretário de infraestrutura também? Em Bahia, na nossa gestão, todo mundo que desenvolve um bom trabalho, as pessoas vêm como candidato. Então, naturalmente, personalidades que estão em secretarias importantes, as pessoas vislumbram essa possibilidade, né? E a gente tem procurado focar na parte administrativa e, no momento certo, a maior liderança que tem na cidade, né, que é a nossa prefeita Luciene, vai ter
Deus vai iluminar para ela ter, no momento certo, no time certo, ter a habilidade, a consciência de escolher o sucessor, e nós estamos prontos para ir com o nome que ela escolher. Agora, falando em sucessão também, o assunto do momento na cidade diz respeito ao lançamento da esposa do deputado estadual Felipe Leitão, a Tassiana Leitão, na cidade. O que é que há de concreto em relação a essa articulação? Como é que o senhor tem visto até essa sinalização do parlamentar da pretensão de lançar a sua esposa lá na sucessão em Bahia? Um deputado que se destacou na cidade como deputado que mais enviou emendas para a história de Bahia, é natural que ele ou sua esposa sejam considerados personagens importantes no processo de eleição. Então, pelo fato da esposa ter uma relação muito próxima com a cidade, ter participado ativamente das caminhadas na cidade, e pelo fato do deputado ter quase 9 mil votos, é natural essas especulações que têm sendo recebidas com muita positividade da cidade. O deputado tem dado entrevistas, né, que agradece a lembrança da esposa dele nesse sentido, mas que está junto com a gestão, com a prefeita, focada nesse momento na gestão da cidade, aguardando o momento certo de discutir política. Mas a Tassiana também está no jogo. Sim, certamente. É um nome também forte. A oposição mete medo lá em Bahia? Na sua opinião, por exemplo, surge agora alguns nomes aí que até estavam teoricamente afastados, como, por exemplo, Domi lançando Sara Cabral, montando um projeto, o ressurgimento aí do Capitão Antônio, que na outra eleição não logrou êxito. Como é que está observando essa mudança no tabuleiro aí agora? Como eu lhe falei, o governo só perde para ele mesmo. Um governo que tem muitas ações positivas para mostrar à população no momento da eleição. Um governo que tem a maior liderança política da cidade hoje, que é a prefeita Luciene, prefeita simples, do povo, humanizada. Então a gente só perde para nós mesmos. O governo tendo a capacidade de estar bem administrativamente e no momento propício a gente levando esse processo, essa construção política de um sucesso administrativo, certamente a cidade vai entender isso. O papel da oposição é o papel que ela tem que ter mesmo. Enquanto a gente está administrando a cidade para estar melhorando a qualidade de vida das pessoas, a oposição não tem discurso. Está botando o trono na casa da prefeita, bravão da prefeita. Exatamente. Atingindo a vida pessoal das pessoas. Então a oposição não está administrando a cidade, a oposição está atrapalhando a administração da cidade, atrapalhando a vida das pessoas, com discurso, muitas das vezes, raivoso. Então, o papel dela é se entender. Ninguém sabe quem vai ser o candidato ou os candidatos da oposição. O nosso papel, enquanto gestão, enquanto governo, é trabalhar para representar a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Uma cidade limpa, o povo sorridente, o povo feliz. Isso é o que a gente tem todo dia focado nesses aspectos. Para a gente encerrar, você é muito amigo do Fofinho. Você anda muito com o Fofinho, conversa, vai na feira, toma um café. Conta aí pra gente. Ele vai ser candidato a vereador aqui em João Pessoa mesmo? Conta pra gente. Olha, Fofinho, ele foi por 9 anos cabo do Exército, cabo armelho. Misael não sabia não, eu cuidava do armamento. Cabo armelho do 16º RCMEC, né? Então ele tem uma vivência na área militar, tem uma vivência forte na área da saúde, trabalhou no hospital de Cabedelo, trabalhou muito tempo no hospital de trauma aqui em João Pessoa. Então, na região metropolitana, apesar de ter um protagonismo, foi vereador e presidente da Câmara de Bahia, mas tinha um protagonismo, uma inserção muito importante na região metropolitana, né? E, naturalmente, as pessoas comentam, toda vez que tem eleição, se procura candidatos, mas, intimamente, ele está muito mais preocupado, né? Agradece as lembranças, claro que tudo é fruto de uma avaliação no momento propício, mas o foco dele hoje está, enquanto esposo de Luciene, esposo da prefeita, está ali dentro de casa, está ali contribuindo, está ali dando sugestões. Está mais na retaguarda. Está procurando ser essa fortaleza de apoio à esposa num desafio que é administrar, como ela tem administrado a cidade de Bahia, né?
todo dia. Mas Léo escorregadio, Léo não vai dizer que o homem é candidato. Hoje... O Fofinho não vai ser candidato. Você não está confirmando. Eu não posso dizer que ele é o que não é. Quem pode falar é ele. Mas, rapaz, você como secretário de tripulação, você toma café com o homem, almoça com o homem, o tempo todo no gabinete. Eu não posso estar aqui falando que alguém, uma terceira pessoa, vai ou não vai ser candidato, né? Naturalmente, no momento certo, ele pode declarar. Mas o que eu posso dizer com certeza para você, e aí eu posso ter essa liberdade, é da preocupação, do compromisso da prefeita Luciene, de Fofinho, militante político, ex-vereador, presidente de Câmara, do compromisso acima de qualquer um outro projeto, o compromisso de Luciene e de Fofinho é com o município de Bahia, né? É com a vida dos baienses, o que ele sempre apregoa, né? Bahia é minha vida, né? E aí outra característica importante, enquanto muito gestor de Bahia tinha vergonha de Bahia, imagina a contradição, o gestor de Bahia tem vergonha de Bahia, né? Eles foram os gestores, ela principalmente, que estampou no peito: eu amo Bahia. O sentimento de orgulho, de pertencimento da cidade. Então, isso contribuiu muito para que as pessoas voltassem a acreditar na gestão pública, voltassem a acreditar, ter esperança que a cidade pode ser uma cidade melhor. Ok. Léo Micena, secretário de Articulação Política de Bahia, quero agradecer a sua participação. Obrigado aqui. Esse bate-papo vai render muitas manchetes e renderia muito mais tempo. Chegamos agora no nosso final. Quero agradecer por você ter vindo aqui nos estúdios do NinjaCast. Sucesso, muito obrigado e até o próximo encontro, Léo. Muito obrigado aqui pelo NinjaCast. Eu quero agradecer de coração a você por essa oportunidade, agradecer aí a seus internautas, a seus seguidores que acompanham o seu trabalho, tanto no blog do Ninja e agora no podcast, que já virou aí uma coqueluche dentro dos vídeos da rede social, um espaço importante para a gente ter esse bate-papo. Como falei um pouco da minha trajetória, que em outros espaços a gente não tem muito tempo e esse bate-papo informal. Então, quero agradecer a você, me colocar sempre à disposição e parabenizar pela iniciativa e a gente ter essa oportunidade de contar um pouco da história do Léo Micena, como o Léo Micena começou na comunicação e na política e eu não até sabia. Os dias atuais. A gente se encontrou algumas coisas com Alex, mas eu não sabia que você começou lá com o Zé Fábio. Pois é, e nessa história que se confunde, a gente pode ter compartilhado diretamente alguns momentos. No Norte, eu fui produtor de Salles Dantas lá na TV Norte, acho que em 2005, você já estava por lá, acho que foi lá. Depois, quando você foi falando, eu disse, mas 2005, 2004, eu estava lá na TV Norte, nos sábados. Até amigo meu conversando essa semana comigo, eu falando do tempo que eu trabalhei no Norte, mas eu também cheguei a um certo tempo a trabalhar lá. Enquanto eu estava na televisão, eu estava trabalhando como gazeteiro do Jornal Norte. Mas, rapaz, pequeno. E hoje a gente está junto aqui trabalhando. Tá vendo como é que são as vidas, esses encontros, né? Isso que a gente leva, né? Essa trajetória, né? E a comunicação é muito massa, porque a gente... Você vê, Alex, eu me encontrei semana passada. Alex, eu estava ali na oficina do espeto, ali no Bessa, chegou com o Marcos Wérez, eu comeu um espetinho lá, estava conversando com o Ruizinho, os amigos, ele estava lá, bati um papo, parabenizei o trabalho, é uma figuraça, né? E é um empreendedor, acima de tudo é um vencedor, né? Isso. É um cara que a gente pode dizer assim, é um pai de família, um cara determinado, um visionário, né? Um cara que olha na frente. Tem um pai, né, que é uma figuraça, e a gente sabe como uma pessoa tem um alicerce, né, uma trajetória. Nunca trabalhei com o Alex, né, nunca tive a oportunidade dele de participar do programa dele, mas eu vejo quem tem amizade com ele, como Ângelo Medeiros, quem, né, tem Ítalo Kubitschek, que agora participa sempre lá dos projetos, e a gente vê como o Alex é um cara, né, do bem, um cara que dá oportunidade, um cara que, né, você vê o Padre Almeida, tanto tempo passou lá em Alex e Filho, né? A imprensa da Paraíba, a gente sabe que também tem ela é muito rica, muito combativa, né? É verdade. Né, Léo? E a gente vê como, graças a Deus, as coisas dão certo. Obrigado por ter participado aqui do NinjaCast. Mandar um abraço também para um amigo aqui nos bastidores. Qual é o nome dele? Edivan aqui marcando presença com a gente. Grande Assis, obrigado mais uma vez pelos trabalhos técnicos. E sempre eu digo, quando eu concluo aqui os nossos episódios, se alguém lhe invejar, olhe para o céu. Se alguém puxar o tapete, quiser puxar seu tapete, agradeça a Deus e trabalhe, que a vitória sempre vem. Até o próximo encontro e contamos conosco e fiquem aí com o NinjaCast especial desse dia com o Léo Micena. Até o próximo encontro.